Porque se você é capaz de superar uma preparação para uma outra maratona, Maria Eduarda, você é capaz de qualquer coisa. Porque você chora, você sofre, você sente. Sabe o que é você, tipo assim, tá o dia todo já cansada e você tem que pegar o tênis e fazer 30 quilômetros porque é o seu treino hoje e amanhã correr mais 20 porque é o seu treino. Você tem que comer, porque se você não comer, como aconteceu comigo, o seu corpo para. A gente tende a olhar trabalho, o empreendedorismo de forma geral, como algo muito técnico, como se fosse só vender aquilo, só prestar o serviço, só vender aquele produto. Quando, na verdade, é um aglomerado de coisas, né? Que envolve a gestão do negócio e envolve também o autocuidado. Também eu acho que as pessoas estão invertendo um pouco a ordem. O esporte, se é disciplina, você leva com disciplina, define muito que você também leva com disciplina em outras coisas, né? A maestria que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Você faz outras coisas. Exatamente. Agora, assim, tem que ser importante pra você. Que empreendedorismo é uma montanha-russa. Hoje tá bem, amanhã não tá tão bem assim. E aí, às vezes, a pessoa acaba pensando em desistir, sendo que é esse o caminho, né? É você ir se esforçando a cada dia mais, é você entendendo que amanhã vai ser melhor, é você se aprimorando. Oi, gente! Estamos começando o terceiro episódio de Nos Bastidores do Jogo e hoje eu tô aqui com uma convidada extremamente especial. Tô muito feliz em receber ela. Ela que transformou talento em técnica e é uma cabeleireira de cabelos cacheados, ondulados e crespos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os bastidores da vida dela, né? E o que ela faz, assim, no dia a dia que sustenta o sucesso que ela tem em seu espaço, em seu salão de beleza. E antes de começar esse episódio, eu quero falar pra vocês que esse episódio tem uma marca parceira que é a Ladome. A Ladome, ela trabalha com semi-joias, tanto para o público final, e eu uso sempre, hoje eu tô usando, nos outros episódios do podcast eu também usei, no meu casamento eu tava usando. Sou apaixonada pela qualidade, mas ela também trabalha com revendedoras. Então elas aceitam revendedoras, fazem o cadastro. Essa revendedora pode ganhar até 45% de comissão sobre as vendas feitas e elas dão todo o suporte. Enviam para todo o Brasil. Então se vocês têm interesse em fazer uma renda, né, tanto uma renda principal quanto uma renda complementar, esse QR Code aqui vai te levar para ter contato diretamente com elas. Mas vamos lá, Paulinha? Posso te chamar de Paulinha? Pode. Vamos lá, eu quero saber um pouco mais de você. Conta pra gente, quem é Paula Francini? Oi, pessoal. Meu nome é Paula Francini. Como o Madu falou, sou especialista em cabelos ondulados, cacheados e crespo. Sou muito feliz com a minha escolha. Mas vou me apresentar um pouco para vocês. Antes de ser especialista, eu também sou uma mulher que amo a vida, sou apaixonada pelo esporte, gosto muito de compartilhar com as minhas seguidoras e as pessoas ao meu redor também o meu lifestyle ali. Gosto muito de praia, gosto de me conectar com pessoas e acredito que por esta razão também que eu estou aqui hoje me conectando com você. Estou muito ansiosa, inclusive, para compartilhar um pouco da minha história e de alguma forma agregar na sua vida. Maravilha. Então, vamos começar? Quem é Paula? Antes dos cachos, antes do salão, como é que começou tudo isso? Sempre foi salão? Como a gente chegou até o Espaço Paula Francini? Então, o Espaço Paula Francini, antes de ser Paula Francini, sempre foi Paulinha, né? E Paulinha é aquela menina muito travessa. Eu sempre gostei muito de fazer coisas novas, gostei muito de liberdade. E a minha mãe, ela era cabeleireira. E eu nunca imaginei, gente, assim, que eu ia parar no mundo dos cachos, né, teoricamente. Só que dentro do salão da minha mãe, eu sempre fiz penteados. E ao longo do passo, eu também quis alisar o meu cabelo, porque a minha mãe era de salão tradicional, obviamente, naquela época, né? E alisei o meu cabelo, passei o meu cabelo liso uma boa parte do meu tempo, até que eu decidi, assim, pra mim não fazia sentido. Porque, como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa que gosta muito do esporte. E na minha infância, eu sempre gostei muito do handebol. Então, ter o cabelo liso e suar, e em consequência, viver com o cabelo, tipo assim, nem cacheado e nem liso, era uma coisa que me incomodava bastante. Então, eu fui crescendo, fui pro ensino médio. Após o ensino médio, inclusive, entrei na faculdade, cursei matemática, fui professora durante uns 3 anos. E logo quando eu estava cursando matemática, veio a pandemia. E durante a pandemia, acredito que assim como eu também, muitas mulheres tiveram que passar pela transição capilar de forma quase que obrigada, né? Então, nesse processo foi quando eu comecei a conhecer mais do meu cabelo cacheado. E eu decidi compartilhar minha rotina.
algumas escolas foram parando, né, as salas de aula e tal. Então, de certa forma, me obrigou a também me conectar com a Paulinha mesmo, eu mesma. Então, foi quando eu comecei a falar de cabelo cacheado nas minhas redes sociais. Mas antes de cabelo cacheado, Paula Francini foi professora de matemática, foi amiga, foi um monte de coisa, né, Madu? Madu acompanhou uma boa parte do meu processo. Eu era quase, tipo assim, a musa fitness da escola, né? Era tipo assim, eu adorava compartilhar minha rotina fitness, por mais que eu não achasse, tá? Mas adorava compartilhar minha rotina de treinos, levar minha marmita pra escola e tal. E isso foi. Gente, a marmita, vamos conversar aqui da marmita. Era sempre marmita fit. Então, era ovo, era frango no meio da aula, né? Nós estudamos juntas, tive o privilégio de conhecer Paulinha no ensino médio ainda. E vivenciei toda essa fase aí, né? Com A certeza. descoberta dos cachos, assim. E a marmita. Vivenciei a bendita marmita na sala de aula. Mas deu certo, né? Vamos lá. Você falou que gosta de compartilhar a sua rotina. Você acredita que essa facilidade que você tem de exposição, né, de ter lá seu Instagram com seu rosto mesmo, você é a marca da sua empresa. Você acredita que ter começado a fazer isso antes mesmo de pensar em ter seu espaço te ajuda hoje em dia? Ai, com certeza. No início foi um pouco mais difícil, né? Porque tem aquela questão de que as pessoas adoram a Paulinha que posta os treinos, adoram a Paulinha que viaja sozinha, adoram a Paulinha que vai pro hostel. E de repente a Paulinha vira cabeleireira. Então, assim, a transição pra mim foi o mais difícil. Mas em contrapartida também, logo quando eu inseri, eu quis tirar esse estilo de vida de Paulinha do perfil Espaço Paula Francini. E eu sofri as consequências e vi também que as pessoas gostam dessa conexão. Então, claramente, eu criei ali uma comunidade que gostava de Paulinha. Aquela comunidade, tipo assim, ai, nossa, é Paulinha e tal, que legal, e agora é cabeleireiro também. Eu também estou passando pela transição capilar. Então, as pessoas se conectavam comigo. Então, eu tenho total certeza que isso fez muita diferença, porque em pouco tempo eu já tinha uma cartela muito boa de clientes. Então, assim, e eu tenho certeza que foi pela minha influência mesmo, do dia a dia, minha rotina. As pessoas se conectam com pessoas, não é só com o cabelo antes e depois, mas sim com quem vai fazer o meu cabelo, quem é aquela pessoa. Claro que tem pessoas que conseguem sim ter resultados apenas postando cabelos, mas acho que um pouco mais difícil e talvez ao longo do processo sente essa necessidade. Não é à toa que hoje o mundo, né, exige isso. É a Sim. conexão de pessoas com outras pessoas. Então, essa já é uma dica interessante pra quem tá aqui assistindo a gente, que às vezes tá naquele dilema, né? Ah, eu tenho meu Instagram pessoal, mas será que eu crio um só pra empresa? Será que as pessoas vão querer ver? Será que vai ficar muito confuso? Então, você diria o quê? Você dividiu uma época, né? Você tem o seu Instagram pessoal, mas você também tem o Instagram do espaço, que é o que você mais utiliza. Então, pra quem tá começando agora, o que você aconselharia? Divide, deixa junto? Como é que organiza isso? Um conselho que eu daria era não dividir. Eu cheguei a dividir, como o Madu falou, mas mesmo dividindo, a gente sente que as pessoas, elas, mesmo dividindo, elas sentem a necessidade de viver com você ali. Então, a partir do momento que eu dividi, aquelas pessoas que estavam no espaço Paula Francini e vieram para o Paulinha, elas queriam agendar também através do perfil Paulinha. Porque Paulinha postava toda a vida, ali o estilo de vida, mas em contrapartida, uma hora ou outra eu também postava num salão. Então elas associavam isso. E aí elas começaram a ir pro perfil Paulinha, porque elas queriam ver mais da Paulinha e não apenas do cabelo. E eu senti o impacto quando lá no salão eu fui sentindo essa queda das pessoas engajando no meu perfil do salão, Essa conexão compartilhando. caindo um pouco? Caiu, porque o engajamento cai, né? São duas pessoas, é a mesma pessoa com dois perfis. Sim. E a outra tá atraindo mais ela. Quem é a outra? A verdadeira Paulinha. Sim. Não apenas a Paulinha transformando o Então, cabelo. as pessoas, elas não gostam de comprar de CNPJ, né? As pessoas gostam de comprar de CPF. Por mais que seja um CNPJ, mas pessoas compram de pessoas compram de com quem elas têm conexão. E aí, hoje em dia, às vezes, a gente tenta separar um pouco, porque tem isso também, né? Esse limite entre CNPJ e CPF para que seja uma relação saudável. Como é que você administra isso? Porque as pessoas gostam de Paulinha, mas acabam chegando no espaço de Paulinha por conta da sua persona, por conta da sua pessoa física. Mas como é que você faz para separar isso para que não seja uma relação doentia entre pessoa e trabalho, sabe? Seus limites. Sim.
Eu acho que eu costumo falar que tudo tem um feeling, né? A gente costuma sentir, um exemplo, a postagem em si, né? Voltando. Porque não é também você sair postando tudo, é você ter um limite. Eu, particularmente, eu tenho uma rotina. Então, a rotina, querendo ou não, foi benéfica para mim por conta que ficou. Eu consigo ter uma coisa natural, não é criada. Eu vou acordar, vou postar, vou fazer isso. Não, eu já tenho essa rotina. Então, ficou natural. Quando você vende um produto final, assim, é, como é que eu posso dizer? Você vende uma joia, você vende uma joia. Talvez outra empresa também venda uma joia, mas você tem que mostrar o seu diferencial. Por que é legal comprar na, qual é o nome dela? Ladome. Na Ladome. O que que Ladome traz de diferente? Ela posta só aquele conteúdo ali na mesa, ou ela coloca em Maria Eduardo e fala, mostra a elegância que fica aquele colar. É diferente. Tem pessoas que vai querer comprar um creme, apenas um creme, mas o meu serviço é algo maduro, mais íntimo, sabe? É o momento que a Sim, pessoa se sente confortável em contar sim. sobre a vida dela. É o momento que a pessoa se sente mais confortável em falar da história dela. Quem tem cabelo cacheado sabe que não é só chegar e finalizar o cabelo. Ela passou por uma transição capilar, ela passou talvez por um preconceito no seu Tá passado. muito ligada à autoestima E também, exatamente, né? tipo assim, então, ela pode fazer o cabelo com uma Madu que não posta nada, mas talvez ela não tenha tanta intimidade naquele atendimento quanto ela teria comigo. Porque ela se sente confortável. E a pessoa não chega ali e vê um perfil de cacheado e ela vai. Ela estuda aquele perfil. Sim. Eu tenho visto muito isso lá no salão. Tipo assim, ai, Paulinha, eu te sigo tem uns 2 anos. E ela vai agora. Por quê? Porque há 2 anos ela me segue e ela veio conhecendo Paulinha. Ela veio se permitindo ver se ela se conectava com Paulinha. Porque durante o atendimento ela vai ver aquela Paulinha. Será que eu estou preparada para aquela Paulinha que vai conversar comigo? Que obviamente vai respeitar, né? Se ela for uma pessoa mais tímida, eu respeito, eu me posiciono ali, eu sento, eu escuto, eu falo mais devagar, porque eu sou bem elétrica, mas eu também consigo perceber quando a pessoa é diferente de mim, tá tudo Sim. bem. Então, assim, eu tenho certeza que essa conexão ali no Instagram é muito importante. Mas voltando ao que você perguntou de acha que é muito abusivo, né? Tipo assim, ah, vai Esse muito esse limite. limite. Eu acho, Madu, que na vida existem pessoas que vão, mesmo que você impõe esse limite, elas sempre vão. Mas, graças a Deus, hoje existe, né, a demência. Então, quando alguém tenta ir muito assim a fundo, eu finjo demência, assim, troco de assunto e, tipo, tá tudo bem. Mas como você tá ali na rede 24 horas, esse seu limite pessoal também com esse Ah, sim. trabalho, como é que você consegue administrar? Por exemplo, hoje é domingo, mas você produz conteúdo o tempo inteiro. Você Uhum. tem isso de dizer, não, hoje é domingo, deixa eu desligar aqui e acabou. Sabe, como é que você administra isso? Ou acaba sendo difícil lidar, porque CPF e CNPJ são as mesmas pessoas? Eh, eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé, né, eu sou religiosa e domingo pra mim é sagrado. Logo quando eu comecei a ser cabeleireira, eu atendia aos domingos, domingo a domingo. E um dia minha mãe me chamou e falou: "Olha, Paula, você é católica e tal, então a gente basicamente respeita o domingo. O domingo é o domingo do Senhor. Então, basicamente, pra mim, o domingo é como se fosse um descanso, mas eu tenho a programação da noite, que é a postagem. Eu fico durante o dia, não moro na cidade que eu atendo, ou minha família não mora, eu moro sozinha, eu fui sozinha para Itabuna para poder montar o meu negócio. Sim. Então, os domingos eu vou para a casa dos meus pais, visito os meus pais, a minha família, vou à missa, normalmente eu vou à missa já em Itabuna mesmo, treino às vezes, né? E vou para Itajuípe e fico com o pessoal lá, vivendo mais a família mesmo, sem muita pressão de postar vendas no meu perfil, vendas de produto, vendas de horário, não. Quando chega no final do dia para início da noite, eu organizo a minha semana. E, consequentemente, eu mostro também que eu estou organizando a minha semana, abrindo a agenda da semana e a postagem que já está programada para o domingo à noite. Mas, assim, eu posto de forma natural, como eu te falei. É o meu estilo de vida. Sim. Então, naquele domingo, quem me segue já sabe que com certeza, talvez, vai aparecer a missa pela manhã, e às vezes Paulinha vai correr pela manhã, ou às vezes Paulinha vai estar um café na feira. Então, assim, quem acompanha sabe que pode acontecer tudo naquele perfil. Tá na Sim. praia, eu Aham. tá com a criança, com minha filhada, enfim. Pode ser a coisas aleatórias, mas as pessoas já sabem que o atendimento acontece de terça a sábado. Então, terça a sábado, a rotina vai ser mais precisa. Vai ser aquela rotina de Paulinha de manhã uma coisa, à tarde, meio-dia vai estar postando um almoço no salão, enfim. E à noite, talvez, ou assistindo alguma coisa, ou lendo alguma coisa, ou qualquer coisa assim. Mas
Que É já natural. é natural. É natural, Entendeu? é o que você faz Mas que mesmo. virou rotina, né? Sim. E eu vi que você falou assim, que tem gente que te acompanha há 2 anos e só agora chegou no salão. Então é um processo lento. Sim, com certeza. Porque tem gente que começa e aí deu 1 mês, ai não, acho que não foi, não consegui, não chegou cliente. E aí desiste, acha que não é, ai não é pra mim. Deixa pra outra pessoa, deixa eu tentar fazer outra coisa. Fala sobre isso, o processo é lento, criar conexão com as pessoas, é um processo que leva tempo. Ó, a gente costuma às vezes, não enxergar a nossa grandiosidade, né? E lá no espaço eu atendo faixa etárias tanto 18, 20, 14, 13, mas tem aparecido muito 50 a mais, 60 a mais. E quando vem essas pessoas com muita bagagem, elas meio que dão um estalo, né, na nossa mente assim, e fala: "Nossa, Paula, é muito pouco tempo para tanta expansão". Então assim, você pode não estar achando talvez, mas ela nunca acha que eu não tô achando, né? Mas olha o que você está construindo, olha o que você construiu, olha o que você escolheu seguir. É um direcionamento muito bom. Eu tenho uma cliente que ela é acho que ela é a dona da Buriti, né? E é muito interessante que ela teve essa conversa comigo no sábado. E ela falou: "Nossa, Paula, você é muito nova, você em si vai fazer 5 anos de profissão e olha isso. É muito Sim. interessante o que você construiu e você vem construindo, o que você ainda vai construir. E assim, às vezes eu fico assim pensando: "Meu Deus, será? Assim, tá tão assim?" Mas a gente é tão englobada ali na rotina, né, Que acaba nos não processos, percebendo? que às vezes a gente acaba não percebendo. E é uma coisa também que eu faço muita autorreflexão, que é nunca deixar não perceber. É sempre Sim. parar e observar: "Nossa, hoje eu tô tendo coisas que eu orei, que eu pedi pra ter hoje", e de fato tá tendo. E, assim, eu acho também, Eduardo, que melhorou muito pra mim, o que foi assim, talvez, que não é rápido, né, mas que se tornou mais fácil, foi ser conhecida. Tipo assim, eu já estava já na internet, quando eu comecei eu já tinha uma boa quantidade de seguidores, mas também ninguém compra só porque, ai, porque é Paulinha. Sim. Levou um tempo até as pessoas associarem. E normalmente essas pessoas são as pessoas que já estavam ali há mais tempo. Talvez quem chegou depois e já pegou o lance ali de cabelo e viu os seguidores, ela já foi e agendou. Mas quem estava mais tempo também, tipo assim, deixa eu ver esse processo dela, deixa eu acompanhar esse processo, porque é diferente também, né? É um mundo muito novo. Talvez eu tinha muito público, mas não tinha um público tanto cacheado. Sim, o público Então, pagante, né? O seu isso, o público-alvo final mesmo. mesmo, né? Aham. Então, assim, é um processo, mas eu acredito muito, muito mesmo, que o fato de eu já ter sido já está tendo, assim, a questão de frequência do meu perfil mudou Sim. muito. E sobre, tipo, eu comecei uma semana e não atendi ninguém. Nossa, a gente pode fazer uma autoanálise, a gente não é assim. A gente não chega no lugar e já compra. A gente faz pesquisas, a gente analisa, a gente vê por quê. E quando se trata de cabelo, Maria Eduarda, não é assim. Quando você faz Você um precisa corte, confiar, né? eu costumo falar aqui lá para as meninas. Vocês têm tanto medo do corte, não tem medo, tem tanto medo da coloração e não tem medo do corte. Para mim, a coloração é mais tranquila do que um corte, porque se você fizer um corte, cortou. Você vai fazer o quê? Vai colar É, o cabelo? Não vai colar. Se você verdade. fizer uma coloração, você consegue resolver uma coloração. Você Uhum. consegue corrigir uma coloração. E um corte? Uma coisa é você cortar um torto, mas se for um torto para menos, vai ter que cortar menos ainda. Se for um torto para mais, menos mal, né? Tipo assim, Dá eu pra quero mais corrigir de torto forma ainda, mais entendeu? fácil, né? Mas já uma coloração, não, você consegue ali, né? Graças a Deus existe colorimetria, você consegue reverter aquele processo. Mas assim, não é do dia pra noite. Não é do dia pra noite. E eu vejo as pessoas. Eu já sentia isso, né, na era fitness. Nossa, Paulinha, você sempre teve esse corpo, como foi e tal? Eu falo, gente, não é assim. Não. Primeiro que eu já não acho que eu tenho esse corpo todo, mas assim. Ah, por Não, favor, amiga, né? tudo bem. Olha, eu aprendi, entendeu? Tipo assim, tudo bem, Aceitar o já aceitar, elogio. já Uhum. aceita, tipo assim, ai meu Deus, não tem como, se você não pode, você só respeita. Mas assim, as pessoas olham assim e falam, nossa, Paulinha, você treina tão bem e tal. Tem um mês que tô na academia, ai, tô desmotivada. Eu, amiga, um mês? Um mês seu corpo tá se adaptando ainda. Eu tô lendo agora A Única Opção, né? É um livro, e ele diz que assim, para poder um hábito, uma rotina virar um hábito, né? Na verdade, um hábito mesmo, ele precisa, pelo menos, ser feito 66 dias seguidos. Nossa, 66 66. dias. Já tinha visto sobre 21 dias. 21 dias foi no 7 da manhã, né? Você leu o Milagre da Manhã. Que Não lembro, é no mas Milagre eu da vi Manhã. sobre isso. Aqui 21 dias pra criar hábito, agora são 66. Não, 66 dias para poder você
fidelizar aquele Entendi, hábito, né? entendi. Porque as pessoas falam assim, nesse livro ele explica isso, né? Que a gente fala que a rotina, que a gente tem que ter uma rotina. Não, a gente não tem que ter uma rotina. A rotina, ela acontece a partir do hábito. Entendi. Tudo que você faz, você tem um hábito de fazer. Uhum. Tudo que você não faz, você não tem um hábito de fazer. Então, assim, eu já tinha aprendido isso há um tempo atrás. E esse livro vem reforçando isso, né? Se você não tem o hábito de chegar, beber água e lavar o copo, você não vai ter essa rotina de beber água e lavar o copo. Então, assim, a rotina é uma coisa que prende as pessoas, mas hoje está vendendo, né? Os gurus estão vendendo muito isso, que você tem que ter uma rotina, que tem que ter isso. Não, você tem que ter o hábito. Se você tem um hábito... Eu sempre tive o hábito, Maria Eduarda, de cuidar de mim. Eu não sou vaidosa, mas eu sinto o hábito de, tipo assim, de comer bem, de me alimentar bem, minha família é toda esportiva, meu pai é esportivo, meus irmãos são esportivos, minha mãe é esportiva, de acordar, de treinar, de me sentir bem, de ser positiva, eu sou muito animada, eu sou muito energética. Então, assim, é hábito, é natural, eu não forço isso. Uhum. É espontâneo meu eu ser assim. Então, assim, não é porque eu criei essa rotina, a rotina foi consequência do meu hábito. Então, o livro, ele fala isso, né? Que você precisa ter o hábito de fazer isso. E não é um mês que você faz aquele hábito. Ele diz que são 66 dias para você ter um hábito realmente constante. Se em 66 dias você fizer tal coisa, você vai ser realmente... Isso serve pra tudo, né? Porque na rotina fitness é desse jeito e no empreendedorismo é desse jeito também. Às vezes a pessoa começa uma empresa hoje e aí acha que vai dar tudo certo em um mês. Cria o melhor cenário na cabeça. E aí quando as frustrações começam a acontecer no dia a dia, acho que isso não é pra mim. Se não persistir, se não continuar, né? E fazer, criar hábitos que ajudem no dia a dia da empresa. E aí eu tenho que puxar a sardinha, né, pro meu lado. O hábito financeiro mesmo, de estar olhando ali tudo, né? O hábito de fazer gestão, o hábito de olhar números, o hábito de treinar a equipe. Não tem como crescer, né? E aí, você veio de Itajuípe, foi pra Itabuna, na cara e na coragem, e começou o seu espaço. Já veio com uma cartela de seguidores, mas que não era um público pagante, mas era um público que já se conectava com você. Uma coisa antes de falar sobre o seu espaço que eu queria comentar com você você falou assim, quando eu comecei a empreender, eu já tinha um público interessante ali no Instagram. Esse crescimento, as pessoas começaram a te seguir. Por quê? Como foi? O que você postava? Era muito do dia a dia também? Era muito da rotina fitness? Como foi que o pessoal conheceu Paula Francini no Instagram e resolveu que queria se conectar com Paula? Então, interessante essa pergunta, né? Porque quando eu comecei a postar, eu sempre fui aquela pessoa que gostava de postar paisagem. Amava paisagem. Eu era do balé, fazia jazz. Aí, quando eu fiz 15 anos, eu falei pra minha mãe que eu não queria mais o balé, que eu faria até o jazz, mas o balé eu já não queria mais. E aí, minha mãe sofreu, porque as nossas mães colocam expectativas delas passadas na gente, às vezes, né? Então, eu saí do balé e entrei na academia com 16 anos. Minha mãe achava um absurdo, mas eu queria entrar na academia porque eu já me sentia muito raquítica pra minha idade. Eu falava, uma mudança abrupta, né? Tipo do assim, balé. Eu ficava assim, meu Deus, eu sou uma criança ainda. Tipo, ninguém levava a sério que eu tinha 15 anos. Aí eu falei, não, eu quero ir pra academia, pegar corpo. Aí fui pra academia. Quando eu fui pra academia, eu comecei a gostar muito de, tipo assim, as pessoas falam, nossa, tem muita facilidade de fazer exercício, mas eu acredito que seja também por causa do balé, né? Acho que melhora muito isso. Condicionamento, força, né? Isso. Aí eu fazia já um handebol também. Aí eu fui malhando, assim, não tinha resultado. Aí eu falava, meu Deus, não tem nenhum resultado. Meus irmãos tudo era da academia, né? Aí meu irmão falou assim, toma um hipercalórico logo, que você tomando hipercalórico, pelo menos você vai pegar uns quilinhos. Aí peguei, tomei um hipercalórico, comecei a ter barriga, parei o hipercalórico. Aí comecei a correr. Aí, beleza, aí fui treinando. E nisso, as pessoas ao redor ficavam assim, nossa, que interessante. Só que naquela época, Maria Eduarda, não tinha isso de, ai meu Deus, Instagram. Tinha, mas não era assim como é hoje, né, obviamente. E aí eu tenho uma amiga minha e falou assim pra mim, por que você não começa a postar seus treinos? É tão legal, conheci uma amiga, ela é maquiadora e tal. E eu falei, tá bom, só que eu não tinha um celular bom na época, assim, né? Tinha o que tinha. Aí eu gravava com o que eu tinha, aí, beleza, comecei a gravar. Aí quando eu fui pro ensino médio, você já tinha esses vídeos? Não lembro. Já, eu lembro que eu já te ajudei na gravação de alguns, ainda no Foi. ensino médio. Sim, E era na fitness. sua casa, porque era uma adulta tinha uma escada na casa dela, né? Gente, sério. Quem nunca teve escada na casa antigamente achava escada o máximo, né? Ai, nossa, a casa tem escada. Pelo menos a gente, assim, da cidade pequena, De tem escada. Itajuípe. Desculpa, gente, de Itajuípe. Teve 6 escadas, tipo, isso era uma coisa absurda. Nossa, velho, ela tem escada. Pronto, amiga, eu preciso de sua escada, pra poder fazer agachamento, pra poder pular, tudo. Nesse dia eu levava Triflux, né? Eu lembro como uma escada branca. Isso.
Uma branca, aí fiz um look com a roupa laranja, depois com a roupa rosa. Fiz os agachamentos, fiz o sumô, tudo, gente, tudo. E nisso eu fui gravando. Aí eu saí do ensino médio e fui pra faculdade. Aí na faculdade, meu celular quebrou. Aí eu fiquei muito desanimada. Aí essa minha amiga maquiadora falou, pronto, todos os domingos eu vou pra lá pro Itajuípe e gravo 5 vídeos seus. E deixo no meu celular, deixo seu Instagram logado no meu celular e vou postando pra você. E assim ela fez. Tipo assim, a gente Era. Nossa! Ela postava todos os dias, meio-dia, ela me avisava. Postei o vídeo, tá bom? Vai no celular de alguém aí responder os comentários. Aí pegava o celular de alguém. Perfeito. Não é uma amiga e uma mãe? É, Meu Deus. Foi tipo isso. E aí aí fiquei. Aí eu vi que as pessoas gostavam muito. Só em contrapartida veio um público que eu não gostava, que eram os homens. Tipo assim, eu gosto de homem, tá? Mas, tipo, não, porque ficou parecendo, né? Que você era contra os homens. Nada contra os homens. Inclusive, gosto. Mas, tipo assim. Maicon assistiu esse vídeo, graças a Deus. Mas vi uns homens assim. Vocês entendem, né? Tipo, você tá Sem treinando ali, sem noção. noção, os Uhum. comentários, assim. Do nada a gente já recebeu, tipo assim, vida. Do homem mandar um Ninguém vídeo. merece, gente. Tipo ser assim, mulher não é homem que eu fácil. não conheço, do nada. Eu abri assim, temporizador. Meu Deus, é mais. Aí, quando eu fui ver, tipo assim, meu engajamento tinha, assim. Tem um público, né? Mulher e homem. O homem tava crescendo absurdamente. Eu lembro que eu fiz um treino na casa de Raíza, de biquíni. Pronto. Explodiu. O vídeo explodiu. Aí, pronto. Entrei em uma depressão, assim. Falei, nossa, acabei com o meu perfil. Agora só tem homem no meu perfil. Eu não quero e tal. Sabe? Até a conversa que ia falar comigo, parecia que tudo se resumia a corpo. E o Madu me conhece, eu não sou assim. E aí eu gosto de conversar, mas eu gosto de conversar coisas boas, legais. Eu gosto de falar coisas, ideias, de novidade, várias coisas. Não quantos agachamentos você faz? Tá, ai, me poupe. E aí eu falei, não, pronto. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Parei de postar e comecei a postar mais fotos, essas coisas. E excluí muitos vídeos, inclusive, de treino. Aí, quando eu fui pra faculdade, eu comecei era professora, né? Eu tava dando aula pro ensino médio no Salobrinho. Eu dava aula no cursinho, né? Sim. Pra ensino fundamental 2, eu acho, não sei. Era Ensino Fundamental 2, ensino 2. médio também. Ensino médio. E lá em Itajupe eu dava aula pra crianças, assim, pedagogia praticamente. E, querendo ou não, elas já tinham acesso à internet. Então, eu não queria que chegasse no meu Instagram e visse um treino de biquíni. Sim. Ou visse... Essa responsabilidade, Isso, né? Não queria que medisse o meu Seu potencial conhecimento. pelo que elas estavam vendo no perfil. Sim. Que, infelizmente, hoje, quando a gente posta uma vida de fitness, às vezes a pessoa acha que você é vazia, né? Então, e eu não era Ainda vazia. tem esse preconceito, de fato. E aí, acabou que eu me posturei diferente para esses meninos. Principalmente que o ensino médio, nossa, todo respeito, é um caos. Dar aula pros meninos do terceiro ano era, tipo assim, todas as palavras que você pudesse falar era duplo sentido. Então, você tinha que incorporar Tem muito ali cuidado. Ou fase. todo cuidado. É uma fasezinha. E que a gente teve, né? Exatamente. E aí, pronto, foi. Incorporei. Professora e tal, postar minha rotina dando aula. E já E tinha aí, decidido. os seguidores continuaram te acompanhando. Acompanhando esse recebendo processo. seguidores de novas fases. Isso, acompanhando. Aí eu entrei aí na faculdade e tal, eu comecei a estudar o CFO. Falei, não, eu vou me formar e vou para concurso. Quero concurso, não quero ensino Todo médio. mundo tem a fase também, né? Da estabilidade. Da estabilidade. Veio a pandemia. Aí quando veio a pandemia, foi um susto, assim, né? Pra todo mundo. Aí na pandemia, eu comecei a pensar, nossa, eu vou fazer vídeos ensinando as pessoas a aprenderem matemática. Aí eu fui pro YouTube e comecei a postar vídeos de treino no YouTube, fazendo bolo de tapioca com meu pai no YouTube. E Sua comecei a vida. minha rotina no YouTube. E era muito engraçado, porque as pessoas, tipo assim, adoraram. E aí meu cabelo, eu comecei a finalizar meu cabelo. Comecei a fazer aquelas misturinhas, que todo mundo vive essa fase, daquelas Sim. cacheadas, pelo menos. viveram muito Principalmente na pandemia. na pandemia. Aí veio o azeite, veio o arroz, o caldo de arroz, o café. E tudo postando vocês postando imaginarem. azeite, o arroz, Comecei o café. a postar. Aí comecei a postar no meu Instagram também. Nisso, as pessoas começaram a me pedir muitas dicas. Me achavam a autoridade do cabelo. Assim, cidade pequena, a gente, tipo assim, é filho de velho papa, nossa, Paulinha. Virei quase uma blogueirinha mesmo na cidade. Blogueirinha, me chamavam assim, de blogueirinha. Lá, blogueirinha, mas com deboche, né? Aí, Sempre. beleza, sempre. Até hoje, tá? Até hoje a expressão vem carregada do deboche. Exatamente. E aí, nisso, eu falei, interessante. Tem como eu ganhar dinheiro com isso. E aí, eu sempre fui muito assim. Tipo assim, eu gosto, mas eu quero viver bem. Beleza. Entrei em contato com um amigo meu da química e pensei e falei, já que eu estou vendendo tanto produto para os outros, eu vou vender produto para mim. Aí o bichinho do empreendedorismo picou nesse momento. Exatamente. Aí eu falei, nossa, meu pai, eu vou fazer um óleo. Vou fazer um óleo pro cabelo. Descobri que o cabelo cacheado gostava do óleo vegetal.
Falei, pronto, vou fazer um óleo. Aí fiz um óleo artesanal, que foi uma explosão. O nome do óleo era explosão de crescimento, mas foi explosão de vendas. Gente, sério, eu acho que eu nunca vi. E eu ganhei, naquela época era dinheiro, espécie. Era tanto bolinho de dinheiro assim, ó. Meu pai, Paula, você tá fazendo precificação certa? Eu nem sabia se estava certa ou estava errada, eu sei que eu tava vendendo. Talvez até trocando dinheiro, eu tava, mas o dinheiro tava entrando, assim. Eu lembro, a primeira vez que eu comprei uma pizza lá pra casa, eu falei assim, nossa, a pizza hoje eu que vou pagar. Eu me ria, né? Tipo assim, nossa, a pizza, de como se fosse uma coisa de outro mundo. Mas sabe, aquela sensação de tipo, nossa, meus pais sempre compraram a pizza, agora Sim, eu vou sou comprar a eu pizza. por algo que eu pensei, eu idealizei, eu Exatamente. vendi. E aí, nisso, a explosão de crescimento foi a partir daí que foi a explosão de crescimento também de Paulinho Francini, de Paula Sim. Francini. Porque aí as pessoas começaram a pedir dicas, e isso, aquilo, outro. Aí essa minha amiga maquiadora já morava em Itabuna. E falou, velho, por que você não vem pra cá, pra Itabuna, expandir o negócio? Porque as pessoas vão te dar mais credibilidade, querendo ou não, que o público é muito maior. Uhum. Aí eu falei, como que eu vou pra aí, gata? Aí ela, amiga, você procura um trabalho aqui e você vem pra cá. Eu falei, nossa, meus pais não vão deixar. Porque eu tava estabilizada em Itajuípe, eu tinha tudo em Sim. Itajuípe, assim. E meus pais não são ricos, mas, assim, eles conseguiam me dar uma estrutura boa em Itajuípe, mas não me dariam estrutura boa em Itabuna só porque eu queria. Uhum. Sendo que é perto. Aí, beleza. Meus pais não sabiam que eu queria ser cabeleireira, nem eu. Aí eu comecei a estudar sobre cabelo cacheado. Comecei a Então, estudar. o Francine Hair veio antes de Antes, você descobrir sim. que queria ser cabeleireira. Isso. O Francine que ela cabeleireira. tá falando, gente, é porque explosão de crescimento foi inicialmente. Depois, a transição do óleo foi pro Francine Hair. Entendi. Aí depois que agora o atual é Francine Hair. Por isso que ela falou Francine Hair, porque ela já conhece, né? Sim. E Não, aí, eu não lembrava. Então, o primeiro não veio com a marca Francine Hair era ainda. explosão Ela de crescimento. a marca nasceu depois. Isso, porque eu era até uma conta-gotas, colocava no couro cabeludo pra crescer e estimular o crescimento. Era um Eu óleo usei realmente de o crescimento. explosão de crescimento Isso. porque eu tava passando por transição na época. Não finalizei a transição, Sim. claro. Claramente. Mas passei pela tava Sim. passando pela transição na época e usava o óleo. Isso. Mas não lembrava que a marca era explosão, Era de explosão de crescimento. crescimento. Mas aí você veio de Itajuípe pra cá, Isso. o Aí óleo eu já vim, existia, você já vendia o Isso, o óleo. óleo já existia. Inclusive, a transição. Olha isso. Inclusive, a minha transição pra cabeleireira, tipo assim, eu tive uma cartela boa de clientes porque as pessoas, o quê? Adquiriram o Francine Hair, o explosão de crescimento. Então, não só foi em Itajuípe, foi Itabuna, Itajuípe, Coraci, Camaquã, Barro Preto, São todas cidades Salvador. vizinhas Tipo de assim, Itabuna. aí, Salvador não é vizinha, foi a mais veio Mais pra São distante. Paulo, mas não tinha revenda em São Paulo, vinha mais Correios mesmo. Mas assim, foi crescendo. Então as pessoas começaram a falar, nossa, ela entende de cabelo. Já não era mais a Sim. menina fitness, era a menina agora do cabelo. E do cabelo, de todos os tipos de cabelo, né? E quando eu vim pra Itabuna, eu falei, nossa, aí eu consegui um emprego no shopping. Pra você ter uma ideia, na cidade pequena, então assim, que eu ficava assim, nossa, o shopping. Parecia que era uma coisa maravilhosa. E lá em Itabuna, todo mundo falava que era escravidão. E eu achava o máximo ir pro shopping. Gente, não dá pra não fazer piada com Itajuípe. A piada vem pronta, você joga no meu colo, assim, não tem como não Aí, fazer. tudo bem que ia ser cancelada mesmo, né? Não, desculpa, gente, de Itajuípe, vamos lá. E aí, quando eu fui pro shopping, aí quando eu falei pra meu pai, eu ia pro shopping, nossa, meu pai achou uma decepção. Porque ele falou, nossa, a menina tá com a carreira toda, tipo assim, Na já pede formar, faculdade. já. E os pais, né, já Não. têm um Agora- caminho pré-definido. E nossos pais, antigamente, a definição de sucesso era você nascer, estudar, ir pra faculdade, se formar e trabalhar na sua área. Uhum. Hoje, a percepção de sucesso tá muito diferente. Sim. Tem muita gente que hoje é formada, diferente de mim, e tá sem um dinheiro no bolso. E eu não tô formada e tô com a minha estabilidade financeira, pelo menos por hora, tranquila. Então, hoje já não é mais assim. Mas pra explicar isso para seus pais, Dá naquela trabalho. época, assim, você tá com dinheiro no bolso ainda, é muito difícil. E quando foi que ia pro shopping, meu pai falou, meu Deus, não criei filho pra trabalhar em shopping. Meu pai falou essas palavras. E meu pai é uma pessoa muito sábia, assim. E eu fiquei surpresa barra decepcionada. Eu falei, nossa, então as pessoas não têm que trabalhar, o trabalho não é digno e tal, 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 tal. Minha mãe, Paula, o shopping é uma escravidão. Você vai pra lá, você vai deixar de estudar. Você vai, então, trocar o que você tem aqui hoje. Você tem tudo estabilizado aqui. Conforto. Tipo assim, eu já estava trabalhando na Secretaria de Saúde da prefeitura, né? Então, assim, realmente você vai... Aí eu falei, eu vou trabalhar meio turno, vou dividir o aluguel no caso com o Rani. E no outro turno eu vou criar conteúdo, vou focar em mim. Falava assim, né? Porque eu não podia falar que eu tava fazendo curso de cabeleireira, né? Sim. Meus pais não sabiam. Então, na E cabeça olha que era sua- mais e difícil olha que ainda. sua mãe era cabeleireira, Era, né? isso. Mas minha mãe, tipo assim, já tinha deixado de ser... Tinha um bom tempo, né? Porque ela foi pra Uhum. área mesmo da licenciatura. Porque, na verdade, minha mãe era cabeleireira e professora. Foi cabeleireira por 30 anos, mas sempre foi professora. E aí,
meus pais, tipo assim, não tá gostando da casa? Não tá gostando da gente? Leva pro pessoal, pro Porque assim, emocional. porque pra pessoa que não sabe o que a gente quer, Uhum, só quer ir pro shopping, trabalhar no shopping, qual a lógica? sim. Realmente não tinha lógica pra eles. E aí, beleza, meu pai falou, pronto, meu pai é muito organizado, financeiramente falando. Aí ele, vamos fazer os cálculos. Olha, você quer ir morar lá, quanto é o aluguel? X. Aí, no mês, Madu, sobrava pra mim R$ 150. Isso com meus pais me ajudando com a feira. Aí, é isso mesmo que você quer, Paulo? Eu, aham. Paulo, você tem habilitação, vai e volta de carro. Eu falei, não, eu quero morar lá. Aí meu pai, tá bom, vou morar lá. Passei um perrengue, passei perrengue. Eu lembro que Rani falava assim, amiga, vamos comer burbife hoje? Eu, amiga, que dinheiro que eu vou comer burbife hoje? eu morava literalmente no quarto da... Tem aqueles quartos da faxineira, né? Eu morava no quarto da faxineira. Tipo assim, que era o único quarto disponível. E eu pagava aluguel integralmente, assim, sabe? Aluguel, luxo, tudo, gente. Mas era no Jardim Vitória. Jardim Vitória, em Itabuna, é caro. Um dos bairros mais caros que a gente... né? Sim. De aluguel. Então, assim, eu deixava quase R$ 600, R$ 700 ali. Fora, eu pagava o escolar para poder ir pra faculdade. Pagava o escolar mesmo não funcionando na pandemia. Pagava o escolar para poder manter. Era uma loucura, assim. Pagava a mensalidade do curso que eu tinha comprado online, que não era barata, no boleto, dividi com vários juros. E, então, assim, foi essa transição, assim, para Itabuna foi um susto, assim. Mas, gente, por Deus, Mas assim, você apostou. eu não Você senti colocou nada, todas as não suas senti fichas. medo, eu só senti bem assim, quando falou assim, ó, vai trabalhar namorando. Eu falei, meu Deus, e meu cabelo? Porque eu fiquei achando que não podia ter o cabelo cacheado, né? Eu falei, meu Deus, e o cabelo? Aí a Rani falou, amiga, o que é que tem a ver? Eu falei, sei lá, lá só tem pessoas com cabelo liso, vai querer o cabelo cacheado? Eu não entendia, gente, eu vinha de uma cidade, tipo assim, em que, querendo ou não, por mais que eu já tivesse independência financeira, entre aspas, é, eu sempre tive meus pais ali comigo e tal, e o meu mundo, a minha família, e você é pra outro lugar, outros pensamentos, cidade grande. Eu estudava em Itabuna já, mas eu estudava em Itabuna, não vivia em Itabuna. Então, assim, foi tudo tranquilo nessa parte. E aí, depois disso, eu fui trabalhando e postando que eu estava me especializando em cabelos cacheados. Aí chamei modelos, cortei modelos. Gente, foi muito rápido. Tipo assim, eu fiquei 3 meses namorando, eu acho. Aí eu atendia namorando de manhã, entrava. Eu ia malhar 6. Não, eu acordava 6, gravava conteúdo, estudava pra faculdade, ia 9 pra academia, treinava 9, tomava banho na academia mesmo. 11 horas eu entrava na Morana, saía da Morana 5, 6 horas, ia para o salão, que eu tinha feito uma parceria com a moça que já era especialista. Eu atendia 3 clientes até meia-noite, ia pra casa, dormia, e isso se repetia. E aí eu pegava o dinheiro que eu tava ganhando e guardava. E aí quando chegou no terceiro mês da Morana, coincidiu novembro com dezembro. E ela me fez uma proposta para poder eu ficar mais tempo, porque eu era parte do marketing da Morana. Que eu tinha que entrar mais cedo e sair mais tarde. Aí eu falei para ela que não daria como, porque eu tinha ido para Itabuna com um objetivo. E meu Sim. objetivo não era trabalhar para outra pessoa, era apenas ter uma estabilidade no momento. E isso faria com que eu deixasse meu sonho de lado. E no momento eu estava com outras prioridades. E ela falou, e eu tenho percebido isso, e eu super acho que vai dar certo seu negócio, inclusive como forma de incentivo. Não estou chateada com você. Se você estiver com medo de falar não, né, para a oportunidade, eu te asseguro. Se você sair daqui hoje, eu te asseguro. Se você não conseguir o seu aluguel do mês que vem, eu pago para você os 2 meses de aluguel. Gente. Para poder você realmente não desistir dos seus sonhos. Porque eu sou bancária e o meu sonho é me dedicar à minha empresa. Mas hoje eu não consigo abrir mão do banco, então eu tenho que me mesclar entre empreender e Não é uma ser. chefe, é uma mãe. Era uma mãe. Foi. Aí ela fez isso, e aí eu. Mas sabe quando você tá com tanta certeza que você não sente incômodo, você sente paz na escolha? Uhum. E eu sentia isso. Eu não tava com medo, sabe? Eu, primeiro que eu tinha guardado um valor, pensando nisso, eu falei: olha, vai chegar dezembro, eu vou ser demitida. Porque, ou eu ia pedir demissão, porque eu não vou conseguir ficar o dia todo, e eu vou precisar segurar o aluguel. Se eu não tiver cliente, eu tenho que ter um dinheiro pra poder pagar o aluguel. Pronto. E assim eu fiz, juntei dinheiro, cortava assim, aí fui postando os modelos, postando já pessoas atendendo. Nossa, em 3 meses, aí chocou com dezembro, né? Dezembro é o mês, né? Muita demanda, né? Uma demanda absurda pro comércio. E aí já veio o Paula Francine, já em dezembro, atendendo em dezembro. Atendi em dezembro, gente, nossa. E aí, como você começou atendendo o primeiro espaço? Já foi espaço próprio? Não, eu dividi espaço com a cabeleireira. Eu ia, olha, como são as coisas, né? Vamos supor que no domingo. No sábado eu já estava programado tudo. Eu tinha comprado secador, uma malinha e atender domicílios. Aí Rani falou, nossa, amiga, eu tô tão preocupada com isso, mas você vai fazer assim mesmo, que é assim que vai dar certo. Eu falei, vai ser assim mesmo. Aí era combinado, eu ia pra cada pessoa, ia pagar o 99 e ia atender a domicílio. Gente, no domingo, uma moça entrou em contato comigo, da época, né? Ela
especialista em caixas, e me chamou. E falou, olha, você topa? Fui eu que chamei ela, e ela respondeu nesse dia. Já tinha mandado há um tempo, ela não tinha respondido ainda. E ela falou, olha, você pode atender no meu espaço. Eu tenho 2 cadeiras, a gente pode mesclar os dias que você atende, os dias que eu atendo. E aí você pode atender no meu espaço. E divide o espaço comigo. Então, esses, né, não só em Quanto tempo dezembro. você ficou com ela, dividindo Acho que espaço? foi 3 meses. Foi porque eu comecei a trabalhar na Morana, comecei a fazer o curso. 1 mês e meio eu comecei a fazer as modelos. Depois de 1 mês e meio, com as modelos, já postando as modelos, as pessoas começaram a falar: vai abrir agenda quando? Vai abrir agenda quando? Foi quando eu falei que ia atender a domicílios. Nesse turno da manhã, de 6 a 9, ou então à noite. E aí, esse era o medo, porque eu ia atender à noite a domicílios, né? E aí foi quando ela apareceu. Aí ela apareceu e falou: não, você pode dividir o espaço comigo. Aí eu dividi o espaço com ela o novembro todo. E quando foi que surgiu a necessidade de sair? O que você pensou assim? Porque dividir espaço é mais confortável, é mais seguro, né? Porque você divide tudo ali com a pessoa. Mas, mais uma vez, o que te impulsionou a ir além e a sair de lá e falar assim, não, agora eu dou conta sozinha? Eu acho que, às vezes, a vida dá um empurrão. Você realmente sai do lugar assim, né? E tava indo tudo muito bem. Foi tudo muito bem. O dezembro foi incrivelmente perfeito. Nunca vi tantos atendimentos na minha vida. Atendi. Só que, Madu, às vezes é aquele ditado, né? Prego que se destaca, recebe martelada. Então, assim, quando você tá dentro de um ambiente que também, Entendi. querendo ou não, você entendeu, né? O Uhum. contexto. E aí foi melhor sair Foi logo melhor pra sair, preservar, isso, pra né, a poder. boa relação, Isso, enfim. tudo. Então, assim, foi tudo maravilhoso e tal. Mas aí eu vi a necessidade de mudar Sim. mesmo. Então, assim, na verdade, ia crescer o aluguel, ia crescer os custos, e pra mim já não seria mais vantagem. E eu já estava já o quê? Segura. Segura de, tipo assim, não, eu consigo pelo menos. Já consegui entender o jogo. Tipo Sim. assim, eu consigo um aluguel desse valor, um atendimento eu faço assim e tal. E segura também na sua técnica, né? Sim. Já tava Isso. sentindo Já tava engajada. dava conta daquilo. E outra coisa também, até na época da Morana eu via isso. Eu falava, olha, eu tô atendendo 4 clientes, mas eu só não tô atendendo 9 porque eu tô trabalhando. Sim. Então, se eu não Não estiver tenho trabalhando tempo. ali, eu vou atender muito mais. Então, eu tive essa consciência também, Sim. entendeu? E aí foi quando veio o medo, obviamente, porque eu mudei pro Jardim Vitória. E aí era tipo um estúdio, assim. Só era a cozinha, 2 quartos, um banheiro e tinha a sala. Aí eu falei, ó, inicialmente eu vou atender em casa mesmo. Vou fazer uma divisória. Você me acompanha. Ó, a Madu me Sim. acompanhou nisso, sabe por quê? Porque Madu morava em Itabuna. E aí o pai dela tinha um carro que era de estrada, né? E aí ela me ajudou a mudança, não foi? Ajudou. Eu acho que ela nem lembra. Me ajudou com levar uma porta, umas coisas assim. Aí eu fui pra essa divisória. E Maria Eduarda, inclusive, era a única amiga que eu tinha confiança em Itabuna. Eu não sei se ela me considerava como eu considerava ela, mas eu, pelo menos, me agarrei a essa Eu não, eu falava, oportunidade. nossa, menina chata. Essa oportunidade, ela me adorava, gente. Era essa oportunidade, tipo assim, eu via Madura, tipo assim, ela consegue me dar uma segurança aqui. Tipo assim, se alguma coisa acontecer, eu vou pra casa dela. Tipo assim, vou comer lá, vou fazer alguma coisa lá. Gente, tinha dias que a gente tava almoçando, do nada tocava o interfonezinho. É que meu celular descarregou. Eu posso botar pra carregar. E Tipo eu falava, assim, meu Deus do Porque céu, é a o quê? casa lá, tipo assim, às vezes a porta batia, eu não conseguia entrar, porque não tinha fechadura na parte de baixo. Tinha um meu vizinho que era muito assim. Ele batia a porta. E aí eu não conseguia me comunicar com quem tava lá dentro pra poder entrar na minha casa. Aí eu lembro, velho, eu tava com tanta fome. Com tanta fome, meio-dia, gente. Já era meio-dia e meio, um sol. Aí eu falei, nossa, meu Deus, e agora? Quem pode me ajudar? A Rani morava muito mais longe já. Aí eu falei, vou na casa de Maria Eduardo. Aí eu toquei a campainha, a moça que trabalhava lá, já sabia quem eu era. Mas nem tava lá na época. Eu falei, amiga, deixa eu falar uma coisa pra você. Tem uma comida aqui, vou comer com tanta fome. Gente, eu tava com tanta fome. Quando a gente tem um segmento, assim, de alimentação, é uma fome absurda, assim, quando dá. Eu não me senti vergonha, sabe? Eu só falei assim, dela que eu esqueci? Era a Josi. Josi. Eu falei, Josi, eu preciso de um carregador primeiro. Aí depois do carregador, eu falei Um assim, prato de comida. Josi. Aí, Josi, você já comeu? Eu falei, não. E sendo sincero, eu tô com muita fome. Tem problema se eu comer aqui? Ela, não, menina, imagina. Você acha que uma Maria Eduarda faz questão de um prato de comida? Eu falei, não sei. Mas se tiver, tipo assim, menina, eu nem pensei, eu que sem noção. Aí eu fui e, tipo assim, porque na verdade também a família de Madu já me acolhia, Sim, assim, já sim. gostava de mim e tal. Então eu me senti muito à vontade. Sempre em casa. Sua Aí, casa. só foi uma vez, tá bom, gente? Ela falou, cansou de ver isso, só foi uma vez. Aí, beleza. Tranquilo, mudei e dividi a casa. Aí fui nos atendimentos e tal.
Fiz o salão, montei tudo bonitinho e tá, comecei a vender produtos. E as coisas foram fluindo, foram fluindo, foram fluindo. Mas você não se acomodou. E isso eu lembro que foi de janeiro para fevereiro. Aí eu já comprei um curso, vim para São Paulo, fiz um curso de coloração e, e foi aumentando. Em um ano, é sempre assim, gente. Vocês vão perceber isso quando vocês começarem a empreender. Quem empreende também Identificar? vai se identificar com isso. Quando você pega alguma coisa que não tá tão vista e começa a dar visibilidade para isso, as pessoas começam a querer tirar isso de você, assim, sabe? E se não pode tirar o seu conhecimento, eu falo, investe em conhecimento que ninguém tira de você. Todo o resto tira e você vai saber como fazer de novo. Sim. Mas, tipo assim, conhecimento não vão tirar de você. Você pode se desestabilizar ali mentalmente, mas você vai conseguir fazer de novo. Você consegue fazer de novo, porque você já sabe, você aprendeu. E assim, quando foi o primeiro espaço, eu senti a necessidade de aumentar. Quando eu vim pra essa casa que eu dividi, eu peguei essa casa aos pedaços, tinha nem porta. Reformei a casa toda, montei. Quando ficou bonita, a dona rapidamente queria morar na casa. Em um ano, ali, saí da casa. Quase empurrada mesmo. Saí da casa que a mulher queria a casa. Fiz o quê? Mais uma decisão, assim, importantíssima, que seriam 2 aluguéis agora. Eu teria que alugar uma casa E um e espaço. teria que alugar um espaço. E aí foi quando eu fiquei assim, meu Deus, Jesus E esse amado. segundo espaço precisou de reforma também, né? Total. Não, se o de cá já tava assim, o outro, vocês que nem imaginar. Se pudesse botar uma foto que eu botava. E aí eu fui, falei, meu Deus, e agora? E procurava aluguel. Eu pensei assim, olha, eu tenho que morar perto, porque senão eu vou gastar com Uber. Ainda vou ter que gastar com aluguel e com mais outro aluguel. Aí eu falei, vou procurar uma casa perto. E todo mundo, meu Deus, no centro vai ser uma fortuna. Falei, não, porque Deus é bom. Aí eu cheguei e fui procurar, gente. Procurei. Esse lugar onde eu fui reformar mesmo, também foi assim, procurado com muito esforço, assim, pra achar no centro, assim, um local que desse no meu orçamento. Aí não achei nenhuma casa no centro. Aí um dia, assim, na reforma, gente, faltando acho que menos de um mês pra eu mudar, que eu tinha que entregar a casa lá. Falei, oh Deus do céu, me ajuda, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Aí eu olhei assim pro rapaz que tava lá reformando, falei, amigo, vou deixar essa bolsa aqui, já volto. Aí eu falei, hoje eu vou comprar essa casa. Fui batendo de porta em porta lá no centro, batendo de porta em porta. Aí eu vi um prédio assim, tinha uma moça na varanda. Eu falei, amiga, tem algum apartamento que tá alugando aí? Aí ela falou, olha, a moça do terceiro andar saiu. Eu não sei se ele vai alugar. Mas ele mora ali, tal, na ótica ali, tal. Fui. Quando cheguei lá, ele olhou pra minha cara e falou, nossa, é tão nova. Aí eu falei, sim, mas eu sou bem responsável. Posso te mostrar um pouco da minha história e tal, mostrar meu perfil, você pode me acompanhar, ver minha rotina. Ele, porque jovem costuma fazer muita festa, é um ambiente familiar lá. Eu falei, não é o meu caso, não sou de festa, não sou de sair. Enfim, falei assim, né? Não sou solteira, moro sozinha, vai ser eu sozinha mesmo. Inclusive, pra mim é mais importante que seja familiar, porque eu não tenho ninguém aqui. Expliquei tudo. Aí ele, olha, se você me dá o seu CPF, se seu nome estiver limpo, o apartamento é seu. Eu falei, então eu estou em paz. Aí pronto, foi quando o apartamento era meu. Eu não lembro se. Aí foi. Aí eu aluguei um apartamento. Aluguei o apartamento, um susto. Falei, meu Deus, isso tudo de aluguel. E fiquei assim, eu falei com minha Bora mãe. trabalhar. Por Deus, eu falei, minha mãe Paula tem a fé e tal, minha mãe também é muito religiosa. E aí, beleza. Fé e trabalho, né, gente? Fé e trabalho, fé e trabalho. E o ponto de lá eu peguei destruído, não tinha nada, não tinha chão, não tinha porta, era todo feio. E eu tinha guardado um dinheiro, eu sempre fui muito de guardar, assim, né, organizada. Eu não sabia o que fazer, mas eu guardava. E aí eu tinha, acho que, um dinheiro guardado, e esse dinheiro foi todo investido nesse espaço. Aí eu coloquei porcelanato, coloquei mais uma cadeira, paguei arquiteto para fazer toda a estrutura do local. Fiz tudo, gente. Ficou lindo, não foi? Ficou lindo o lindo. espaço. Lindo, lindo, lindo. Eu adoro aquele espaço. Inclusive, eu lembro dele com muita saudade, porque foi um espaço, assim, que lindo. Você idealizou, né? Eu idealizei aquele espaço. Não que hoje eu não tenha idealizado, mas vocês vão entender mais à frente. E aí, tudo lindo, maravilhoso. Eu fiquei lá um ano. Fui muito feliz lá. Muito feliz. Fiz muitos cabelos, muitas transformações. Dei muitos passos importantes também lá. Inclusive, lá eu fidelizei, né, a minha funcionária e tal. Enfim, foram passos importantes. E aí, em um ano certinho, a moça que morava lá no Canadá, que era a dona do prédio, ela veio, era Portugal, não sei. E ela, na verdade, ela me pedia muitas fotos. E eu nunca mandei foto. Aí um dia o computador que me alugou, corretor, pediu uma foto, mandei e tal. Olha, a Sandra adorou o local, disse que tá lindo, tá perfeito, tal. Eu falei, pois é. E aí, gente, eu pagava, assim, um valor pra ela simbólico por conta que eu já tinha investido. Eu não era pra pagar nada, mas eu pagava simbólico porque ela não queria deixar de ganhar. Tranquilo. Teoricamente, eu tinha ali pelo menos uns 2 anos, né?
Nesse ano que ela foi, aí ele me falou, olha, Paulinha, a Sandra quer o local. Porque ela adorou o local e disse que a irmã dela vai abrir um brechó. Aí eu falei, como assim? Olha, Depois gente, que eu sou você tão fez ruim de tudo. mensagem, eu sou tão ruim de mensagem, que esse homem mandou mensagem pra mim, acho que tinha um mês. E eu vi essa mensagem, porque ele falou assim, e aí, Paula, já começou a organizar as coisas? Eu fiquei, ele mandava áudio, ele mandou escrito isso. Aí no sofá eu fiquei, hã? Que coisas? Aí quando eu fui ver o áudio, era isso. Aí eu falei, como assim? Eu tenho muito tempo ainda lá em Sandra e tal. E, gente, sério, essa mulher mexeu comigo de uma forma, assim, eu tinha tosse de estresse, assim. Eu fiquei com tosse nervosa. Eu tinha um mês pra poder sair do local, eu não queria saber de nada. Aí começou a mentir que eu tinha feito isso, tinha feito aquilo outro. Aí eu entrei. Pra você ter ideia, foi tão assim, desgastante, que até pra justiça eu fui. Mas ela perdeu o pai, perdeu a mãe, fiquei com pena. E voltei atrás, na verdade, não compareci na audiência e tal. Ela me pediu muito, ele também me pediu. E ela falou, pode ficar no espaço, eu reconheço e tal. Eu falei, não, você acabou com o meu sonho. Aqui já não é um lugar que eu me sinto feliz, me sinto triste. Não entrei aqui, você me faz sentir tristeza. E aí, tipo assim, sabe o que é você pegar mais um ano em que você tinha feito uma reserva pra poder investir no seu salão e agora investir em um novo espaço? Sim. Começar do zero. Começar do zero. E aí, vai pra mais um espaço o quê, gente? Caro. Mais caro. E mais uma vez, Madu fez parte desse processo também. Porque eu precisaria de um fiador. Sim. Um fiador. E eu, que é isso, gente? O que é fiador? A tal da vida adulta. Falei, meu Deus, um fiador. Eu então teria que pagar 4 aluguéis antecipados. Ou eu pagava 4 aluguéis antecipados, Ou reformava o salão. o salão. Eu, não é possível. O que vai ser meu fiador? Eu só pensei na hora. Eu falei, meu Deus, não vai ter nome limpo. Meu Deus, corta. Eu falei, meu Deus, não tem nome limpo. Enfim. Aí tipo, sabe? Gente, sério. Eu não peço. Pra eu poder pedir alguma coisa é muito difícil. Tem que precisar muito. E assim, eu não quero que a pessoa ache que eu sou. Ache assim, que eu vou procurar ela porque eu tô precisando dela, assim, não sei. Hoje não, né? Hoje a gente precisa de pessoas. E você tem amigos é pra você contar. Eu entendo isso. Eu lembro de Madu, uma vez, né? No casamento dela, que eu falei, ó, amiga, eu não tenho ciúme das pessoas. Pra mim, eu não gosto de falsa. Que não seja verdadeira comigo. Sim. Se você é verdadeira comigo, você tá de boa. E aí eu chamei Madu e falei, amiga, então, né? Preciso de uma ajuda sua aí e tal. Preciso de uma fiadora, sua mãe, seu pai, você, alguém pode ser meu fiador. Pedi mais uma vez, Madu, pra ser uma fiadora, assim, com medo, assim, mas também confiante. Se não for isso, não é pra ser meu local. Mas foi um local, gente, que foi o primeiro que eu encontrei e fui. Aí Madu aceitou e tal, foi, tranquilo. Aluguei o lugar e fui reformar. Gente, foi um estresse. Um estresse, um estresse. Assim, sabe aquelas coisas que você fala assim, ó, tem que ter os lavatórios ali, as cadeiras aqui, e você foi montando. É lindo, uma Dodora. Ela chega lá e fala, nossa, eu Ah, sinto eu uma amo aquele paz. espaço. Eu sinto uma paz aqui dentro. Eu falo, eu adoro também. Mas eu sempre tô mudando o espaço. Pra poder realmente ficar cada vez mais o jeito que eu gosto, que eu Sim, mais idealizo a sua também. cara, né? Isso. Mas assim, num processo, gente, eu costumo dizer que o que você faz com 5, você faz com 1000. Basicamente, você faz com 5, você faz com 1000. A mesma coisa é o espaço. O que você faz no espaço pequeno, você faz no espaço grande. Então, vem a questão do hábito. Você coloca uma mão naquilo ali, não importa se hoje você está atendendo em um estúdio que é só a sua sala. Se você está colocando amor e confiança, acredita que aquilo vai dar certo, vai ter essa mesma prospecção também em um ambiente maior e depois um ambiente com 4 cadeiras, se isso for o que você quiser, isso for o que você Paulinha, queira, né? eu vi que você sempre buscou espaços centrais. Isso tem a ver com o público-alvo que você queria atender? Tem a ver com a exposição, a exibição que você queria ter, assim? Como você gostaria que as pessoas enxergassem sua marca? Porque desde que você veio para Itabuna, você procurou bairros mais centrais, bairros bem localizados. Talvez se você fosse para um bairro mais periférico, você não teria tanto a questão do valor. Você conseguiria encontrar pontos mais baratos e você conseguiria fazer reformas mais em conta. Mas tinha a ver já com o público que você visava atender? Também, né? Mas teoricamente, quando eu cheguei lá, eu não conhecia muito os locais. Então, obviamente, a gente é uma mulher, né? Eu sou uma mulher. Eu buscava primeiro a Segurança. a minha segurança. Segundo ponto, eu já entendia que eu não atendia só em Itabuna. Eu atendia Ilhéus, eu atendia as regiões vizinhas. E regiões vizinhas que vão para Itabuna vão para o centro. Sim. Vão fazer consulta, vão comprar na loja. Então, assim, as pessoas já queriam Paulinha, já iriam fazer o esforço em ir em Itabuna conhecer o trabalho de Paulinha. Ainda fazer o esforço de ir para um bairro que ela não conhece. Pegar uma moto com quem ela não conhece. Pegar um 99 que ela não conhece. Fora o custo
toda a insegurança. No Jardim Vitória, que era conhecido pra gente que mora em Itabuna, era ótimo. As pessoas, nossa, Jardim Vitória. Mas pra quem vinha de fora, era tipo assim, como é que eu faço pra chegar aí? Sim. Como é que eu vou? É de boa? E aí, posso pegar moto ou carro? Então, assim, cada lugar que eu fui indo, foi também me mostrando o que eu precisaria melhorar para o próximo lugar que eu Sim. iria. Então, assim, o Jardim Vitória me ensinou isso. Na Rui Barbosa, mesmo sendo no centro, eu atendia, gente, até 9, 10 da noite, 11, às vezes meia-noite. Então, assim, era um lugar que não tinha segurança durante a noite. Então, o terceiro lugar em ser condomínio, né? Ser um prédio comercial também me Sim. trouxe ainda mais segurança. Traz mais segurança para as minhas clientes, porque elas podem ficar seguras que elas estão em um prédio que tem segurança, que tem câmera, que tem elevador, que é acessível, que elas podem, se elas saírem do meu espaço, elas podem ficar na recepção do local, Sim. em que elas podem retirar o produto dela ali embaixo também. Então, tudo isso também traz uma credibilidade e agrega valor ao que eu ofereço. Porque não é só o valor de um corte, é o valor de toda a estrutura que eu também dou naquele Entrega. corte. Então, Sim. assim, e as pessoas têm essa percepção. Uhum. Porque a gente hoje sabe que as coisas não são, assim, todo é esforço, todo Sim. valor é um esforço. Mas se você agrega valor, tudo fica mais seletivo também, Sim. entendeu? Eu percebi, assim, pela história, né, que você contou até aqui, que não foi uma jornada tranquila. Foi uma jornada desafiadora. Desde o Sim. momento que você resolveu que queria empreender e que você saiu do conforto que você já tinha, né? Que você estava indo aí para a área do concurso público, já trabalhava na prefeitura. Quando a gente sai dessa zona de conforto, tudo começa a ficar um pouco mais turbulento. E hoje, você vive em uma realidade bem diferente daquela que você começou, assim. Você conseguiu ter muito sucesso em tudo que você se propôs a fazer, graças a Deus e graças aos seus esforços. Então, eu percebo que teve muito a ver com perseverança, né? Com você não se acomodar e com ser perseverante e acreditar, não, o próximo passo é difícil, mas vai ser melhor. Porque durante essa trajetória, se você tivesse parado lá na primeira dificuldade e falado, não, estão tentando puxar meu tapete, talvez isso não seja pra mim. Já pensou onde é que você estaria agora? Né? Então, assim, eu falo isso pra quem tá assistindo a gente, que talvez esteja passando por uma situação delicada, porque empreendedorismo é uma montanha russa. Hoje tá bem, amanhã não tá tão bem assim. E aí, às vezes, a pessoa acaba pensando em desistir, sendo que é esse o caminho, né? É você ir se esforçando a cada dia mais, é você entendendo que amanhã vai ser melhor, é você se aprimorando. E aí, eu percebi pelo que você contou também, que as coisas foram acontecendo, mas algumas coisas você não deixou de fazer em nenhum momento. Apesar de todas as dificuldades, você continuou ali aparecendo, você continuou se fazendo presente nas redes, continuou mostrando o seu dia a dia, criando conexão com… Sendo sincera também. Sendo sincera, né? Conversando. Criando conexão com o seu público que podia vir a ser cliente. E você continuou estudando. Então, quando você falou aí do seu dia, ai, que eu ia treinar às 6 horas, eu entrava no trabalho 11, sempre tinha o espaço de atendimento, sempre tinha o espaço de estudo, comprando novos cursos, se aprimorando, se tornando mais confiante naquilo que você faz. Porque mesmo com os problemas acontecendo, essa base sua estava sólida para você falar, não, eu vou seguir e vai continuar dando certo. Porque hoje muita gente quer ter sucesso, mas quer ter sucesso de uma forma rápida, né? Ai, não, eu aprendi a fazer isso aqui hoje, amanhã eu vou vender e vai dar certo assim. E na primeira dificuldade acaba desistindo. Então, eu acho muito importante pontuar isso para quem tá assistindo a gente, que o segredo é ser perseverante, é não desistir, continuar Com certeza. aparente, continuar investindo nessa exposição enquanto pessoa para criar conexão com o cliente e continuar investindo em conhecimento, né? E você, eu acho também, Madu, que não olhar só para o que está acontecendo agora. Tipo assim, tem que ter um olhar mais amplo, né? Tudo na nossa vida vai ter momentos de caos. Sim. E tudo na nossa vida vai ter um momento bom. Entre você ficar só… Se você só focar naquilo ali, você esquece de olhar para o outro lado também. Então, assim… E tem muitas coisas, Maria Eduarda, que a gente fala assim, puxou o tapete e tal. Tem muitas coisas que a gente só percebe depois que a gente amadurece. Essas situações, várias, eu só percebi depois que eu fiz uma reflexão. Porque eu tava tão, assim, ali no meio de tentar sobreviver àquele processo, Nem que percebeu. eu nem percebi. E, assim, eu não sou aquela pessoa que acha que a vida não tem dificuldade. Minha família teve dificuldades. Então, eu vivi dificuldades ao lado da minha família. E a minha mãe sempre mostrou que depois da dificuldade, tipo assim, tudo tem dificuldade, mas a gente também tem que vencer essas dificuldades. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa que a dificuldade, ela me estaciona. Eu posso ter dúvidas de falar assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Mas
as dificuldades nunca esmoreceu, assim, sabe? De falar assim, eu não Depois vou fez parar. fazer. Não. Eu não sabia o que queria me levar aquilo. Uhum. Ou eu sabia que era só Momentâneo, passageiro. uma coisa para poder me levar para outro passo. Sim. Porque, assim, eu sempre fiz muita terapia escrita, né? Então, quando eu pegava assim, os livros e ia ler, eu via muito disso. Nossa, cada passo que passou foi para poder me levar para outro passo. Então, assim, você perguntou da questão da perseverança, né, e tal. Eu acho que é basicamente isso. Você não olhar só pro momento. Só para aquela parte ruim ali do momento. É como você fazer uma analogia com a sua própria refeição do dia. Um exemplo. Se você for só olhar pra carne crua, você não come ela como ela foi, Entendi. né? Tipo assim, ai meu Deus, eu teve que matar o animal. Se você fosse pensar nesse processo todo, você não comeria a carne final. Uhum. Entendeu? Então tem que pensar assim, tipo assim, pode dizer que é um mal necessário do empreendedorismo? Sim. Porque eu acho que a gente, sem história, né? A gente meio que não amadurece. E eu acho que tudo isso serve para amadurecer a gente, serve para a gente poder entender a responsabilidade de uma reserva financeira, Sim. lidar com contratempos, serve para a gente entender a importância de você ter uma espiritualidade, em quem quer que você acredite, ter uma confiança em algo maior, tipo assim, que algo te rege, importante você ter a sua mente no lugar também, porque assim, se você tá tudo errado, tudo desconcertado, minha amiga, e vem mais uma coisa, para você é o fim do mundo. Você tá sem dinheiro no bolso agora. Você acabou de perder um ente querido, um exemplo, né? Que é uma coisa que mexe com a gente. Você do nada tá sendo tirado do local onde você ganha o seu dinheiro. Se você não tiver uma sanidade ali, tudo com pelo menos algo preparado para os contratempos da vida, você pode ser a pessoa mais equilibrada que for, você vai declinar. Então, assim, a gente nunca tá preparado para o mal. Mas a gente, pelo menos, tenta, amenizar um dano, né? Sim. Então, assim, teoricamente, estava acontecendo aquilo ali na minha vida, mas estavam acontecendo diversas coisas melhores também na minha vida. Olhar entendeu? pro todo, né? Olhar Não pro focar todo. só naquilo que tá machucando naquele Sim. momento. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso que sustenta a sua base, para que você consiga continuar fluindo. Você é uma pessoa muito ligada no esporte, por exemplo. Sim. Acabou de correr 45 quilômetros. Uhum. Isso é uma conquista absurda. Meu Deus do céu. Você sente que essa disciplina que você tem no esporte também te ajuda com o seu trabalho a fazer ele de uma forma melhor? Sim, com certeza. Inclusive, um dos motivos pelo qual me inscrevi na corrida, que inicialmente seria 26, 27, e eu mudei para 45, foi porque as pessoas falavam da preparação, né? E assim, às vezes, eu gosto muito do esporte. E eu gosto muito do cabelo. Mas eu me refugio muito, quando eu tô muito assim, o meu refúgio é ir para um esporte. Qualquer esporte que seja, eu vou refugir para ele. Na hora assim, né? Da agonia mesmo. E aí, o que acontece? O esporte, eu falei bem assim, eu lembro que eu falei assim pra Maicon, olha, meu amor, eu vou pegar essa disciplina, eu vou fazer a maratona. Eu ia até fazer um relato sobre isso no meu perfil, que eu quero pegar essa preparação e botar como se fosse também, e ligar, na verdade, a nossa preparação de vida mesmo. Porque se você é capaz de superar uma preparação para uma outra maratona, Maria Eduarda, você é capaz de qualquer coisa. Porque você chora, você sofre, você sente. Sabe o que é você, tipo assim, tá o dia todo já cansada, e você tem que pegar o tênis e fazer 30 quilômetros porque é o seu treino hoje, e amanhã correr mais 20 porque é o seu treino. Você tem que comer, porque se você não comer, como aconteceu comigo, o seu corpo para. Então, assim, teoricamente, o esporte em si, a disciplina, quando você leva com disciplina, define muito o que você também leva com disciplina em outras coisas, né? A maestria que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Você faz outras coisas. Exatamente. Agora, sim, tem que ser importante pra você, né? Uhum. Porque o esporte, foi a partir do esporte, mas a Maria Eduarda pode ter disciplina de ler livro. A Maria Eduarda gosta de ler livro. Sim. Então, assim, a disciplina que ela tem ali em terminar um dia todo um livro, 2 dias um livro, talvez seja a disciplina também que ela tem em um dia gerar 3 podcasts. Porque pra ela é importante. Você é disciplinada. Sim. Entendeu? Então, se você é uma pessoa disciplinada, por mais que você não goste da academia, você vai para a academia. Mas você não gosta da academia, então você precisa ter uma motivação a mais. Talvez uma pessoa do seu lado. Sim. Talvez um incentivo diário do seu esposo. Enfim. Então, assim, a disciplina... E você sente que isso te ajuda no dia a dia do trabalho no sentido de meta, por exemplo? Você consegue trazer a disciplina do esporte para a disciplina de bater as suas metas dentro do espaço? Sim.
Eu gosto de treinar pela manhã, né? E aí, quando eu não treino pela manhã, eu tenho uma meta assim: eu só vou treinar outro horário se eu bater a minha meta do salão. Porque, assim, por mim, tranquilamente eu ia treinar ali. No caso, se estiver livre, o horário das 3, eu fecho o horário das 3 às 4, treino. Mas se eu não tiver batido a meta do salão, eu só treino depois eu bater a meta do salão. Tem uma amiga minha que fala, né? Eu não consigo, velho, não bater a meta e correr meio-dia. Eu falo, meio-dia é horário do almoço. Você não para pra almoçar? Então, eu vou correr e depois eu almoço. É o meu horário de almoço. Mas eu não treino qualquer horário. Eu treino pela manhã, antes do meu dia começar. Ou então, à noite, depois que o meu dia terminou. Então, a minha prioridade é cuidar da minha saúde, mas a minha responsabilidade diária é também cuidar do meu negócio. São as duas responsabilidades. Se no meu horário de treinar eu não treinei, não vai ser no horário do trabalho que eu vou treinar. Entendeu? E ainda mais porque a gente tem metas e tem funcionário. Sim. Então, assim, uma coisa é eu ir treinar, mas e aí, meu funcionário vai fazer o quê durante o dia? Ficar me olhando treinar? Não, ele tem que trabalhar também. Então, essa organização prévia da rotina também facilita muito esse processo, né? Porque quando a empresa é menor, mesmo tendo funcionário, o dono acaba fazendo mais de uma função. Com certeza. Né? E se a gente não planeja isso com antecedência, acaba deixando várias coisas pelo meio do caminho. E aí, pra quem não tem esse pilar da saúde, do autocuidado como prioridade, é a primeira coisa que tira. Eu não vou mentir, não. Eu sou desse jeito. A semana apertou um pouquinho, a primeira coisa que eu jogo pro ar, infelizmente, é essa parte do esporte, isso, enfim. né? Porque as pessoas associam a academia como se fosse um luxo, né? E não é, né? Tipo assim… É o que sustenta. Olha, tá malhando. Mulher, é consequência o corpo. Exatamente. Eu sou a prova fiel disso por conta que eu passei por uma questão de saúde agora recentemente, que se não fosse o esporte, a gente sabe o que teria acontecido. Sim. Então, assim, me salvou de outras coisas. Então, assim, basicamente, se eu não tivesse uma vida ativa, por exemplo, não sei se eu estaria aqui agora, por exemplo. Entendeu? Então, basicamente, as pessoas associam, é porque vê aqui, né, um corpo bonitinho e tal, e acha que você vai pelo corpo. Não é só pelo corpo. É por você estar apta para outras coisas. Talvez eu consiga atender muito mais hoje, porque eu tenho um condicionamento, porque eu me alimento bem, porque eu bebo água. Talvez eu consiga hoje, ficar muito tempo ali agachada e não sentindo tantas dores, porque eu faço fortalecimento na academia. Sim. E eu acho que essa viradinha de chave também, as cabeleireiras precisam também olhar por esse lado. Eu tenho visto muitas cabeleireiras só se entregando ao trabalho, né? E eu tenho um pilar na minha vida que é, tipo assim, saúde, ó. É tipo assim, espírito, saúde, trabalho e família. Eu aprendi isso muito com o Joel, né? Sim. Então, isso bate muito certo. Quando eu mudo essa ordem, quando eu mudei, na verdade, essa ordem, na minha vida não deu certo. Deu errado. Deu muito Ele errado. fala, né? Saúde, família, trabalho. Não, Deus, família, trabalho. Não inverta a ordem. É Deus, saúde, trabalho e família. Não inverta a ordem, Não inverta a exatamente. E a gente está vivendo em uma época em que o trabalho, ele também está sendo bem visto, assim. Acho que as pessoas estão gostando bastante de falar sobre o que fazem, falar sobre o dia a dia, né? A gente tem valorizado muito aí a correria de todo mundo. E aí a gente acaba separando algo que, na verdade, não é separado. Porque quando a gente vê alguém na academia 10 da manhã, nossa, horário de herdeiro, né? Aí como se aquela pessoa não tivesse obrigação, enfim. Realmente, alguns têm mais facilidade que outros, né? No dia a dia, em fazer essa organização. Mas faz parte. É porque a gente… Eu digo eu mesma. Às vezes eu olho e eu julgo, não vou mentir. Olho como se aquilo ali não fosse importante. Nossa, a pessoa podia estar ganhando dinheiro agora e tá na academia. E talvez a pessoa já ganhou dinheiro e você não sabe. Exatamente. E assim, e faz parte. Talvez se a pessoa não deu aquela parada ali também e foi ali fazer aquele treino, ia ter um treco daqui a pouco. Aí precisa parar, precisa dar aquela, sabe, aquela refrescada pra poder voltar depois. E também tá deixando o corpo mais preparado, deixando o corpo mais munido pra poder aguentar o tranco do trabalho de forma mais saudável, né? Faz parte. A gente tende a olhar trabalho, o empreendedorismo de forma geral, como algo muito técnico. Como se fosse só vender aquilo, só prestar o serviço, só vender aquele produto. Quando, na verdade, é um aglomerado de coisas, né? Que envolve a gestão do negócio e envolve também o autocuidado. Também eu acho que as pessoas estão invertendo um pouco a ordem, né? Tipo assim, isso que você falou faz total sentido. A gente não sabe a realidade de Madu. A gente não sabe o horário que Madu trabalha. E aí a gente tá indo atrás do dinheiro. Só indo atrás do dinheiro. Sim. E se você estiver indo só atrás do dinheiro, sempre vai ter atendimento. Mas se você não tem uma base que você fala assim, não, este é o meu momento, mas em contrapartida eu vou atender até as 8 da noite, é porque o dinheiro tem que ir pra você, né? Não é você tem que ir pro dinheiro. Exatamente. Porque senão você não tem paz, Madu. Se você sempre servir ao vai dinheiro, querer esquece. trabalhar. Exatamente. Então, e quando você sempre quiser trabalhar, você não vai ter tempo mais para nada, a não ser trabalhar. É bom ganhar dinheiro, mas muito melhor ter paz. Tipo assim, e conseguir viver mais tempo pra aproveitar aquilo que você construiu, construiu, ali, né? eu atendi 10 horas, mas
sair do salão 1h da manhã. Sim. E aí hoje, tipo assim, eu vou trabalhar a partir de 1h e vou levar até 9h. Então, assim, a minha realidade você não conhece. Talvez, há muito tempo atrás, né? Até hoje, as pessoas assim, cabeleireiras têm que viver no salão o tempo todo. E, de fato, final de semana você não vai ver ninguém fazendo isso. Mas, às vezes, uma terça, uma quarta, É o equilíbrio, né? vai ter esses Equilíbrio. momentos também. Porque não é sempre, né, que você tá ali toda amutuada de trabalho. E mesmo que você tenha essa mutuação de trabalho, você prioriza o quê? Acordar mais cedo e treinar. Sim. Então, falando sobre esse equilíbrio, sobre saber lidar bem, assim, né, com o empreendedorismo, com o próprio CPF, qual é o seu propósito? Não é dinheiro. O dinheiro não é o fim, né? Você não faz isso diretamente por dinheiro, porque se fosse, as coisas não estariam tão equilibradas assim. Você não conseguiria cuidar tão bem da saúde, porque o foco seria o dinheiro especificamente. Sim. Então, já que não é, qual é o grande propósito de Paulinha? Por que você faz o que você faz? Primeiro porque me faz bem, né? E na minha vida, eu nem lembro quando foi que eu tive essa percepção, mas desde pequena a gente já consegue saber o que a gente gosta, o que faz a gente se sentir bem. E eu gosto muito da liberdade, um exemplo. Então, assim, eu juntei o amor, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Sim. Ajudar as pessoas. Nossa, a minha felicidade é ser gentil com alguém, saber que eu fui muito receptiva ali, te ajudei, te orientei. A didática, inclusive, da faculdade, até hoje, Renimi, eu gosto muito de ensinar. Eu adoro transformar cabelo. Mas eu gosto muito de a pessoa falar assim, nossa, Paulinha, cheguei em casa e eu consegui fazer meu cabelo, ficou impecável. Eu tô conseguindo tratar, porque você passou uma rotina pra mim ótima e tal. Então, Paulinha, eu te acompanho e agora eu saí tantos quilos, tô em tal quilos, assim, comecei a correr porque você postava. Você nem imagina, mas aquele devocional que você postou pela manhã me fez isso, isso, isso. Eu tenho me perguntado muito sobre o meu propósito. Eu me pergunto muito isso. E eu sempre tenho essa resposta que eu acho que o meu propósito mesmo é ajudar as pessoas, sabe? De alguma forma, obviamente, né? Que o dinheiro, a gente não tem que trabalhar para ele, mas a gente precisa dele. Sim. Então, assim, não tem como a gente fazer tudo de graça, né? Mas, importante, né? Porque, tipo assim, o foco maior não é o dinheiro, mas o dinheiro é importante. Sim. Eu sei o lugar do dinheiro na minha vida. Exatamente. Mas É não deixar ele dominar. é importante isso, mas ele não é ele que me define, entendeu? Uhum. Mas, assim, falar assim, uma coisa que eu amo mesmo, se você me perguntar qual é o meu propósito, hoje, com certeza, é mudar a vida das pessoas mesmo, de alguma forma. Transformando o cabelo, com o meu jeito, com o meu bom dia, apresentando o Frei Gilson. Sim. Talvez meu propósito seja esse. Maravilha. E aí, a gente tem um quadro aqui, que é o Jogadas Rápidas. Sim. Em que eu te pergunto algumas coisas e você me responde de forma rápida mesmo, pra gente ver o que vem aí de dentro. Sim. Beleza? Então eu vou te fazer uma pergunta e você responde com a primeira coisa que vem na sua cabeça. Combinado? Sim. Então vamos lá. Um desafio diário do empreendedorismo. Diário, demandar. Demandar. Uma conquista que te enche de orgulho. Eu chegar nos locais, as pessoas já me colocarem, tipo assim, nossa, você é a menina que faz o cabelo cacheado, né? Que legal. A gente tava com ela no aeroporto e a menina chegou. Nossa, você é a menina do cabelo cacheado? Ela, incrível. Um erro que virou aprendizado. Ter o feeling, né? Entre ser bom e ser muito flexível. Tipo, ser muito… Besta? Tipo isso. Ó, tá vendo como é assim? Entre ser bom e ser besta? Tipo assim, separar, né? Colocar cada coisa em seu lugar, cada pessoa em seu lugar também. Algo que você não abre mão no salão. No salão? Com certeza, a empatia mesmo. O respeito ali com aquela pessoa. Eu sou assim, eu passo isso pras meninas também. São muitas histórias diferentes que chegam, né? Tipo, independente, Madu, você pode estar usando Gucci ou você pode estar usando não Gucci. Eu não tenho isso. Qualquer pessoa que chegar no espaço vai ser atendida igual para igual, assim, com respeito, com honestidade, com transparência, com atenção. Eu tenho muito cuidado com isso, porque quando a gente fala de cabelo cacheado, né? Assim, você até perguntou sobre, quer dizer, quem você quer atender? Todo mundo que chegar no meu espaço é digno da minha atenção, do meu respeito, porque me valorizou Sim. primeiro, né? Então merece minha atenção. Um dos motivos pelo qual eu gosto de um atendimento mais realmente agendado, porque eu gosto de dar aquela atenção pra pessoa, olhar pra pessoa, conversar. Porque no mundo que a gente tá hoje também mesmo, é muito importante isso, Sim. né? Então, com certeza, a empatia mesmo, a sensibilidade. Uma qualidade essencial pra quem quer empreender na beleza.
Com certeza, estudar. Assim, buscar novas tendências, não se acomodar. Inclusive, você veio agora para São Paulo Isso. também para fazer esse curso, né? Muito disso, Sempre. porque aí sempre acha que a gente… eu já sei isso, eu já sei. A gente sabe mesmo, gente. Mas se você pegar um livro, ler ele 3 vezes ele vai te ensinar uma coisa diferente. Sim. Porque a percepção é diferente. A Paula, que fez um curso com a Júlia um ano atrás, talvez, não é a mesma Paula que fez hoje. Deu aquele mesmo assunto, mas você já aprendeu uma coisa diferente, você já conheceu uma pessoa diferente. Você já perguntou uma dúvida que você tinha e não conseguia perguntar, porque você trabalha, você é profissional, não vai perguntar a outra pessoa, então você tem que perguntar quem você acha que talvez consiga te responder melhor. Então, assim, com certeza, é não se estacionar. Porque a vida nunca para de mudar. A inteligência Verdade. artificial mesmo, né? Tá aí. Mostra isso. Então, assim, se você quiser fazer sempre a mesma coisa, a inteligência artificial daqui um dia vai te trocar. Verdade. Uma lição do esporte que você aplica no trabalho. Resiliência mesmo. Muita resiliência. Persistência, assim. Resiliência. Disciplina ou motivação? Disciplina. E olha que é uma pessoa motivada, viu, gente? Mas sim, disciplina. Motivação tem dias… Hoje eu queria acordar? Não. Hoje eu não queria acordar, Gente, complicado, tá? Hoje eu não queria acordar. Eu dormi num lugar tão zoadento que acordei hoje, meu olho já tava… Eu falei, meu Deus, tem que colocar Tava gelo. ela pegando gelo aqui, botando, ai, vai dar certo, vai dar certo, E eu deixa sou uma pessoa que eu desinchar. acordo tranquila, assim, mas… Enquanto isso, eu dormindo em Bessie Splendid. O que é sucesso pra você hoje? Sucesso, ter paz, ter com quem contar, ter um lar, se sentir amada também. Acho que pra mim ter sucesso é isso. Ter um lar, ter paz, ter com quem contar, com certeza. E pra finalizar, eu quero saber de você, qual conselho você daria pra você mesma lá atrás, enquanto você tava começando? Pode pensar, né? Pode, porque esse conselho com certeza vai ajudar alguém que tá aí assistindo hoje e tá passando por esse momento. Ou de começar, ou quem tá naquele momento do dia a dia, tá um pouco mais difícil. Já sei um conselho que eu daria pra mim mesma. Já sei um conselho. Então, bom, já anotei 3 aqui, hein, que ela deu, mas Mas vamos o conselho, assim, especificamente mesmo. Sim. Você ter hiperfoco em uma única coisa. Uma única coisa, assim. Se fala assim… Por exemplo, você tá nos bastidores do jogo. Você tá hiperfocado no bastidor do jogo, um exemplo, no seu podcast. Se você focar genuinamente, verdadeiramente nele, Sim. a gente sabe que o resultado, obviamente, que você foca não expande, quer que seja né? rápido. Mas vai ter um foco melhor Sim. do que você chegar e fazer uma lista de todas as coisas que você quer. E no final, tipo assim, tá tudo… Tem aquele negócio que fala assim, como é que você faz tanta coisa? Eu faço tudo mal feito. É basicamente isso. Tipo assim, eu faço um pouquinho de cada, mas tudo um pouquinho… Nenhum você tem um sucesso total. Então, se você focar absolutamente naquilo, você vai ser bom naquilo. Então, definir as prioridades Definir seria, as né, pra quem tá prioridades, com começando, onde é que você quer chegar. E aí, focar no que realmente vai te fazer chegar lá. Não ir Isso. Exato. desviando Só a ir rota. desviando também. E escutando qualquer pessoa, né? Porque no caminho… Até os amigos da gente mesmo, gente. É assim, tipo… só quer saber disso, só fala disso, só faz isso. Tá no caminho certo. Continua fazendo isso. Só não perde a essência, né? Sim. Que é o quê? Você cuidar de você estar com sua família, estar verdadeiramente com as pessoas que você ama, não é estar ali, tá com o celular na cara enfiado, não. É participar dos momentos. Ser presente, né? Ser nos presente, momentos que exatamente. você se propõe a estar. Pronto, e todas as coisas vão fazer sentido. Quando você dá o primeiro passo, todas as coisas vão se abrindo, assim, né? Eu percebo muito isso. Tem vezes que você vai dando um passo, as coisas vão fluindo. Sim. E às vezes o que antes era muito difícil, hoje já não é mais tão difícil. Antes o que sofria não sofre tanto, porque você aprende. Mas se você também viver a vida do empreendedorismo, ela não é uma vida fácil, mas ela é uma vida que pode ser leve, né? Não tem que ser só trabalho, não tem que ser só resolver problemas. Que bom que você está resolvendo o problema de alguém, senão que você tem essa capacidade. Mas também você tem que pensar que você é uma pessoa, você é um ser humano. Olhar pra si, né? E o ser humano precisa de cuidado também. Sim. Então, assim, se eu desse um conselho pra você, é você confiar no que você sente. Confia muito no que você sente. Prioriza o que você tem que priorizar. E escolher as pessoas certas. Colocar quem é amigo de parceria na categoria de amigo de parceria. Quem é amigo de, tipo assim, de só ter um momento ali, tomar uma, quem gosta, né, e tal. Ter aquele momento. Quem é um amigo pra poder você pedir um conselho. Eu conversei muito sobre isso. Então, assim, vocês têm que botar tudo as prioridades, tudo em seu lugar. Porque evita decepções e faz as coisas serem mais leves mesmo. Maravilha. Pra finalizar,
Eu sei que você tá formando outros profissionais agora, né? Sim. Lá no espaço mesmo. Uhum. Me conta um pouquinho sobre isso, como é que tá funcionando. Caso alguém que esteja ouvindo aí fale, nossa, eu me interessei por esse mundo aí dos cachos. Será que eu levo jeito pra coisa? Como é que você consegue ajudar essa pessoa? É, Então, eu já dou, né, já tô ministrando cursos, gosto muito, inclusive. E é muito interessante, né? Porque algumas pessoas acham que tudo é dom, né? E eu acho que o dom da gente mesmo é querer aprender. Se você Sim. quer aprender, você tem mais praticidade. Algumas pessoas têm mais. Eu tenho mais praticidade em conversar, eu tenho mais praticidade, tipo assim, sou mais, assim, né? Comunicativa. Mas o corte, se tem pessoas que performam diferente, tem pessoas que cortam diferente, mas todo mundo é capaz de aprender. E lá no salão é muito interessante que as pessoas falam assim: tem gente que chega e nem tenta, só fala assim: eu não sei nada. Ai, meu Deus, mas eu não vou conseguir fazer isso. Eu falo, amiga, você nem pegou na tesoura ainda. Você Uhum. vai estar aqui para aprender. Então, quando eu vou dar o curso assim, uma coisa que eu gosto muito é desprender desses pensamentos que nós somos educados a ter, né? Que é aquela entendimento de que nós não somos capazes, a limitação que já vem de família mesmo, né? Você não é digno disso. Você não merece isso. Eu já passei muito isso, gente. Como se eu não fosse, eu não pudesse. O dinheiro que eu tenho não pode. Tipo assim, não sou merecedora Sim. disso. Então, assim, a primeira coisa que eu acho muito importante durante os cursos é isso, que as pessoas destravam muito a mente sobre o que elas podem aprender, o que elas são capazes de conquistar, e que Paulinha é apenas um instrumento de tudo que ela ainda vai viver. Então, assim, para você que quer ingressar na área de salão, né, desse universo, eu super aconselho. Uma área que vem É um crescendo mercado muito muito, promissor. muito, crescendo muito, só depende de você. A gente parece clichê, né? Mas coloca amor verdadeiramente. Se não pode atender 3, atende uma, mas atende de boa qualidade, porque aquela pessoa ali vai levar o seu trabalho para outras pessoas. O Instagram é importante, mas boca a boca ainda continua sendo ainda mais, mais ativo do que a internet. A internet hoje virou um catálogo do seu trabalho, né? Mas ser verdadeiro no que você faz seria isso, E já assim. tem turma aberta para o próximo Sim, curso? é verdade. Temos já curso, turma aberta agora de março, nossa primeira turma de 2026. Estou super ansiosa, gente. Eu vim para São Paulo, inclusive, com novas tendências, né? Pensando em novas tendências, novas estratégias. Quem vem consumir o curso de Paula Francine em 2026 vai vir com uma bagagem ainda mais potente, porque é só o começo. Esse ano vai ser um ano promissor, assim. Amém. Foi o ano que eu refleti sobre onde eu estava, onde eu cheguei, onde eu quero chegar. E esse ano é o ano de ação. Sim, Amém. ação. Eu gosto de começar janeiro assim, né? Já com vários pensamentos, várias coisas, porque anima. E para isso ser melhor ainda, é estar perto de pessoas que pensam como você, que pensa grande como você, quer ser como você. Então, assim, não adianta você querer crescer na sua área profissional, qualquer que seja, e estar perto de pessoas que não confiam no seu potencial. Então, assim, Ambiência é tudo, a né? ambiência é tudo. E uma ambiência, para você que quer se tornar especialista, estamos aí, portas É abertas para lá. você. No Espaço Paula Francine. Exatamente. Maravilha. Eu quero aproveitar aqui essa deixa para poder falar com você que está assistindo, que tem uma empresa ou está pensando em começar e sente que precisa estruturar melhor, sente que precisa profissionalizar o seu negócio, parar de agir no amadorismo, sabe, na reatividade, quer ser protagonista do próprio negócio. A Move é uma escola de negócios, a minha escola, e aí lá a gente trata de 4 pilares: vendas, financeiro, gestão de pessoas e mentalidade. São coisas que eu vi no meu dia a dia empreendendo que são essenciais para você lidar com sua empresa como dona, para você ser protagonista e conseguir conduzir o próprio negócio. Então eu vou estar deixando o QR Code aqui na tela. E por esse QR Code você consegue saber um pouco mais sobre a Move, como ela funciona, quais são os temas que a gente aborda lá. Mas eu tenho certeza que você vai encontrar lá dentro alguma coisa que vai te ajudar a conduzir o seu negócio de uma forma melhor. Paulinha, eu quero agradecer você por sua participação. Obrigada. Eu amei conversar com você hoje. Inclusive, eu soube mais coisas da sua história hoje que eu não sabia. Você acredita? Ainda tem coisa que eu não sei Tá aí. vendo? Gostei muito de conversar com você. Eu sempre amo ouvir sobre a sua história, porque é uma história muito bonita. É uma história de superação mesmo. Uma história de uma pessoa que resolveu não se acomodar.
que foi picada pelo bichinho do empreendedorismo e tá aí buscando cada vez mais coisas maiores, sem perder a essência. E eu acho isso muito lindo. Então, eu quero te parabenizar por sua história, agradecer por sua participação. Tenho certeza que você ajudou muita gente que tá aqui assistindo, né? Porque a gente precisa desse respiro, a gente precisa saber o que acontece no dia a dia de outras pessoas para ter gás para continuar. Porque às vezes a gente só vê o que tá na tela e acha que é muito fácil pro outro e muito difícil pra gente. Mas quando a gente vê o bastidor da outra pessoa, a gente percebe, então aconteceu isso com ela, vai dar certo pra mim também. Então quero te agradecer por essa oportunidade de saber um pouco mais sobre a sua história e espero te ter aqui em outros momentos. Com fé em Deus. Eu que agradeço. Também fico muito feliz em participar, né, de um projeto, né, seu, que inclusive eu assisto esses podcasts, também acho maravilhoso ver o crescimento, assim, né, que vem tomando a proporção. Hoje, Maria Eduarda também faz parte da minha empresa, inclusive, né, ela não pontua, mas é uma pessoa que é responsável também pelos meus direcionamentos ali, porque não é só o salão, é toda a estrutura do salão. Então, para poder, você não consegue fazer tudo, então você tem que colocar quem entende. Então, eu também sou muito feliz, que eu nunca imaginei, na verdade, que estaríamos aqui hoje, compartilhando, né, nossas vivências. E Maria Eduarda também é uma pessoa, além desses bastidores aqui, é uma pessoa incrível, que tem empresas incríveis também, empresas que vêm crescendo, inclusive, e que tá fazendo um diferencial muito grande, né, na vida de outras meninas também, que estão começando, que já estão avançadas, que já estavam avançadas, mas a gente estava errando lá do início, né, porque é o que eu falei, que quando começa errado, cresce errado. Cresce errado. Crescer errado tem suas consequências, mas quando você encontra a pessoa certa também, tudo faz sentido. Então, assim, tô muito feliz em participar. Sou muito feliz também em além de ser uma pessoa que tá participando dos bastidores, ser uma pessoa que conhece a Madu também no dia a dia, que tenha que tem um pouco dessa expertise né, esse compartilhamento dela, porque ela é muito inteligente, gente, muito inteligente mesmo. Obrigada, amiga. Então, é muito bom saber que é uma pessoa que se eu tiver dúvida de alguma coisa, eu mando pra ela resolve, ela me pontua, tudo. Contratação de funcionário, tudo isso. Então, assim, sou muito feliz, estou muito orgulhosa de você, né? Celebro sua vida todos os dias e peço que Deus também te abençoe. Amém. E que seja só o começo, assim, de uma absurdamente sucesso que vai ter aí pela frente. Amém. Que lindo. E para você que assistiu até aqui, eu quero te parabenizar, porque significa que você tá buscando conhecimento, significa que você tá querendo aprimorar, né, a você e ao seu negócio. Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve e volta para assistir o próximo vídeo. Tchau! Olha só! Rapaz! Foi rápido, hein? Tá vendo?